Srimad Bhagavatam, quinto quinto canto, capítulo 14, o mundo material como a grande floresta do desfrute. Quando o rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami qual o significado exato da floresta material, Shukadeva Goswami respondeu da seguinte maneira: Meu querido rei, um homem que pertence à comunidade mercantil vive interessado em ganhar dinheiro. Às vezes, ele entra na floresta para adquirir artigos baratos, tais como madeira e areia, a fim de vendê-los na cidade a bons preços. Do mesmo modo, a alma condicionada, cobiçosa, entra neste mundo material em busca de algum lucro material. Pouco a pouco, ela se embrenha na floresta, não sabendo realmente como sair de lá. Tendo entrado no mundo material, a alma pura condiciona-se à atmosfera material, criada pela energia externa sob o controle do Senhor Vishnu. Assim, a entidade viva fica sob o controle da energia externa Daivi Maya. Querendo viver independentemente e perdida na floresta, não alcança a associação dos devotos que vivem ocupados em servir ao Senhor. Estando na concepção corpórea, ela obtém em sucessão diferentes classes de corpos, sob a influência da natureza material e impelida pelos modos da natureza material. Dessa maneira, a alma condicionada vai ora aos planetas celestiais, ora aos planetas terrestres, ora aos planetas inferiores e espécies inferiores. Assim, devido a diferentes espécies de corpos, não para de sofrer. Esses sofrimentos e dores às vezes variam. Ora são muito severos, ora são brandos. Essas condições corpóreas são adquiridas devido à especulação mental da alma condicionada. Para adquirir conhecimento, ela usa sua mente e os 5 sentidos, e estes acarretam-lhe corpos diversos e diversas condições. Ao usar seus sentidos quando está sob o controle da energia externa, Maya, a entidade viva sofre as condições miseráveis da existência material. Na verdade, ela busca alívio, mas em geral frustra-se, embora às vezes, após muitas dificuldades, sinta-se aliviada. Estando então absorta nessa luta sua pela existência, foge-lhe a oportunidade de obter o refúgio dos devotos puros, que são como abelhas e que estão ocupados a serviço dos pés de lótus do Senhor Vishnu. Na floresta da existência material, os sentidos descontrolados são como assaltantes. Para avançar em consciência de Krishna, a alma condicionada pode ganhar algum dinheiro. Porém, infelizmente, os sentidos descontrolados roubam-lhe o dinheiro através do gozo dos sentidos, porque fazem a pessoa desnecessariamente gastar seu dinheiro em atividades de cheirar, ver, saborear, tocar, ouvir, desejar e ansiar. Os sentidos são assaltantes. Dessa maneira,
A alma condicionada é obrigada a satisfazer seus sentidos e assim desperdiça todo o seu dinheiro. Na verdade, ela adquire esse dinheiro para cumprir deveres religiosos, mas os sentidos saqueadores vêm e carregam-no. Meu querido rei, os membros familiares neste mundo material são rotulados de esposa e filhos, mas, na verdade, eles se comportam como tigres e chacais. Tentando proteger suas ovelhas, um pastor faz tudo o que pode, mas os tigres e raposas levam-nas à força. Do mesmo modo, embora um homem avaro queira guardar seu dinheiro muito cuidadosamente, seus membros familiares levam à força todos os seus bens, por mais vigilante que ele esteja. Todos os anos, o lavrador ara seu campo de cereais, arrancando diligentemente todas as ervas daninhas. Entretanto, as sementes permanecem ali, e não estando completamente queimadas, voltam a brotar juntamente com as plantas semeadas no campo. Mesmo que, ao capinar, revolva-as exaustivamente, as ervas daninhas afloram em grande número. Do mesmo modo, o Grihastha Ashrama, vida familiar, é um campo de atividades fruitivas. Enquanto o desejo de desfrutar da vida familiar não for incinerado por completo, ele não parará de germinar. Muito embora remova-se a cânfora de um pote, o pote ainda retém o aroma da cânfora. Enquanto as sementes dos desejos não forem destruídas, as atividades fruitivas não serão destruídas. Às vezes, a alma condicionada absorta na vida familiar, estando apegada à riqueza e posses materiais, é perturbada por mutucas e mosquitos, e às vezes gafanhotos, aves de rapina e ratos causam-lhe problemas. Todavia, ela ainda embarafusta pelo caminho da existência material. Devido à ignorância, ela torna-se luxuriosa e ocupa-se em atividades fruitivas. Porque sua mente está fixa nessas atividades, vê o mundo material como permanente, embora tal qual uma fantasmagoria, uma casa no céu, ele seja temporário. Às vezes, nessa casa flutuante, Gandharva pura, a alma condicionada bebe, come e faz sexo. Estando demasiadamente apegada, ela busca os objetos dos sentidos da mesma forma como um veado busca uma miragem no deserto. Às vezes, a entidade viva fica interessada no excremento amarelo conhecido como ouro e corre em busca dele. Esse ouro é fonte de opulência e inveja materiais e pode dar à pessoa o acesso ao sexo ilícito, aos jogos de azar, ao consumo de carne e à intoxicação. Aqueles cujas mentes são dominadas pelo modo da paixão ficam atraídas pela cor do ouro, assim como um homem que sente frio na floresta corre em direção a uma luz fosforescente
emitida de uma região pantanosa, pensando que essa luz é fogo verdadeiro. Às vezes, a alma condicionada preocupa-se em prover-se de residência ou apartamento e em obter um suprimento de água e riquezas a fim de manter seu corpo. Absorta em satisfazer tantas demandas, ela se esquece de tudo e corre perpetuamente em volta da floresta da existência material. Às vezes, parecendo estar com os olhos cegos após receberem a poeira de um vendaval, a alma condicionada vê a beleza do sexo oposto, que se chama pramada. Nessa inquietude, ela sobe ao colo de uma mulher e, neste momento, seu bom senso é dominado pela força da paixão. Daí, ela fica quase cega pelo desejo luxurioso e desobedece às normas e preceitos que governam a vida sexual. Desconhecendo o fato de que diferentes semideuses testemunham sua desobediência, ela desfruta de sexo ilícito na calada da noite, não vendo a punição futura que está à sua espera. A alma condicionada, às vezes, pessoalmente percebe a futilidade do gozo sensual no mundo material e, às vezes, considera que o gozo material é cheio de misérias. Contudo, devido à sua forte concepção corpórea, sua memória é destruída e ela não para de correr em direção ao gozo material, assim como um animal corre rumo a uma miragem no deserto. Às vezes, a alma condicionada fica muito magoada com o castigo a ela infligido por seus inimigos e pelos servidores governamentais, que, direta ou indiretamente, tratam-na com palavras ásperas. Nesse momento, seu coração e seus ouvidos ficam muito aflitos. Semelhante castigo pode ser comparado aos sons vibrados pelas corujas e grilos. Devido às suas atividades piedosas em vidas anteriores, a alma condicionada recebe privilégios materiais nesta vida. Porém, quando elas se acabam, ela se refugia nas riquezas e nas opulências, que não podem ajudá-la nesta vida nem na próxima. Devido a isto, ela se aproxima dos mortos-vivos que possuem essas coisas. Semelhantes pessoas são comparadas a árvores e trepadeiras impuras e a poços envenenados. Às vezes, para mitigar a aflição na floresta do mundo material, a alma condicionada recebe favores baratos dos ateus. Então, ela perde toda a sua inteligência na companhia deles. Isso é exatamente como mergulhar num rio raso. Como resultado, a pessoa simplesmente quebra a sua cabeça. Ela não é capaz de aliviar seus sofrimentos devidos ao calor, e de ambas as maneiras ela sofre. A alma condicionada desencaminhada aproxima-se também de pretensos sadhus e swamis que pregam contra os princípios dos Vedas. Ela
não recebe benefício algum deles, seja no presente, seja no futuro. Neste mundo material, quando, apesar de explorar os outros, não pode cuidar de sua própria manutenção, a alma condicionada tenta explorar seu próprio pai ou filho, tirando todas as posses desses parentes, mesmo que elas sejam muito insignificantes. Se ela não puder obter de seu pai, de seus filhos ou de outros parentes aquilo que deseja, ela estará disposta a causar-lhes toda espécie de problemas. Neste mundo, a vida familiar é exatamente como um fogo abrasador na floresta. Não existe a mínima felicidade e, aos poucos, as pessoas ficam sempre mais envoltas na infelicidade. Na vida familiar, não há nada favorável à felicidade perene. Estando implicada na vida doméstica, a alma condicionada arde no fogo da lamentação. Ora lamenta-se de que é muito desafortunada, ora clama estar sofrendo porque não executou atividades piedosas em sua vida anterior. Os homens do governo são sempre como demônios carnívoros chamados rakshasas, antropófagos. Às vezes, esses governantes se indispõem contra a alma condicionada e tiram-lhe toda a riqueza que ela acumulara. Destituída das economias feitas ao longo de sua vida, a alma condicionada perde todo o entusiasmo. De fato, é como se ela tivesse perdido sua própria vida. Às vezes, a alma condicionada imagina que seu pai ou seu avô voltou e que agora é seu filho ou neto. Dessa maneira, ela sente a mesma felicidade experimentada durante um sonho, e a alma condicionada, às vezes, se delicia com essas invenções mentais. Na vida familiar, ordena-se que se executem muitos sacrifícios e atividades fruitivas, em especial o Vivaha Yagya, a cerimônia em que os filhos e filhas entram para a vida de casado, e a cerimônia do cordão sagrado. Todos esses deveres do Grihasta são de execução muito complexa e problemática. São comparados a uma grande colina que alguém que está apegado a atividades materiais deve transpor. A pessoa que deseja caminhar por essas cerimônias ritualísticas, de certo sentirá dores parecidas com aquelas advindas das aguilhoadas dos espinhos e seixos quando se tenta escalar uma colina. Assim, a alma condicionada sofre ilimitadamente. Às vezes, devido à sede e à fome, a alma condicionada fica tão perturbada que perde a paciência e fica irada contra seus próprios amados filhos, filhas e esposa. Assim, sendo rude com eles, sofre mais ainda. Shukadeva Goswami continuou a falar a Maharaj Parikshit. Meu querido rei, o sono é exatamente como um piton. Aqueles que vagam pela floresta da vida material acabam sendo devorados pelo piton do sono.
Picados por este píton, eles sempre permanecem na escuridão da ignorância. Eles são como corpos mortos atirados numa floresta longínqua. Assim, as almas condicionadas ficam alheias aos acontecimentos da vida. Na floresta do mundo material, a alma condicionada às vezes é picada por inimigos invejosos, que são comparados a serpentes e outras criaturas. Através das artimanhas do inimigo, a alma condicionada cai de sua posição prestigiosa. Por causa da ansiedade, não pode sequer dormir adequadamente. Assim, ela sente-se cada vez mais infeliz e aos poucos vai perdendo sua inteligência e sua consciência. Nessas condições, ela torna-se quase perpetuamente como um cego que caiu no poço escuro da ignorância. A alma condicionada, às vezes, deixa-se atrair pela felicidade irrisória advinda do gozo dos sentidos. Assim, ela faz sexo ilícito ou rouba a propriedade alheia. Em tais circunstâncias, sujeita-se a ser presa pelo governo ou castigada pelo esposo protetor da mulher. Assim, simplesmente por um pouco de satisfação material, ela cai numa condição infernal e é posta na cadeia por prática de estupro, sequestro, roubo e assim por diante. Os estudiosos eruditos e os transcendentalistas condenam, pois, o caminho materialista de atividades fruitivas, porque é a fonte de onde se originam as misérias materiais e serve de campo de proliferação destas, tanto nesta vida quanto na próxima. Roubando ou defraudando o dinheiro de outrem, a alma condicionada dá um jeito de ficar com esse dinheiro em sua posse e escapa de ser punida. Então, outro homem, chamado Devadatta, engana-o e leva o dinheiro embora. Do mesmo modo, outro homem, chamado Vishnumitra, rouba o dinheiro de Devadatta e leva-o consigo. Em qualquer caso, o dinheiro não permanece no mesmo lugar. Ele passa de mão em mão. Em última análise, ninguém pode desfrutar do dinheiro, e ele continua sendo propriedade da Suprema Personalidade de Deus. Incapaz de proteger-se contra as 3 classes de misérias da existência material, a alma condicionada fica muito melancólica e leva uma vida de lamentações. Essas 3 classes de misérias são aquelas que acarretam calamidade mental decorrente da ação dos semideuses, tais como o vento gélido e o calor tórrido. Aquelas causadas por outras entidades vivas e aquelas provocadas pelo próprio corpo e mente. Quanto às transações monetárias, se alguém, mesmo que só consiga uma ninharia, engana outrem, eles tornam-se inimigos. Conforme acabo de mencionar, nesta vida material ocorrem muitas dificuldades e todas elas são intransponíveis. Além do mais, as dificuldades
advindas da pretensa felicidade, aflição, apego, ódio, medo, falso prestígio, ilusão, loucura, lamentação, confusão, cobiça, inveja, inimizade, insulto, fome, sede, tribulações, doenças, nascimento, velhice e morte. Tudo isso combina-se para dar à alma condicionada materialista apenas misérias. Às vezes, a alma condicionada deixa-se atrair pela ilusão personificada, sua esposa ou namorada. Daí surge a ânsia de receber abraços de uma mulher, e assim perde sua inteligência, bem como seu conhecimento da meta da vida. Nessa altura, tendo deixado de cultivar vida espiritual, fica muitíssimo apegada à sua esposa ou namorada e tenta dar-lhe um apartamento adequado. Aqui também fica muito ocupada sob o abrigo desse lar e sente-se cativa das conversas, olhares e atividades de sua esposa e filhos. Desse modo, perde sua consciência de Krishna e lança-se na densa escuridão da existência material. A arma pessoal usada pelo Senhor Krishna, o disco, chama-se Hari Chakra, o disco de Hari. Este chakra é a roda do tempo. Ele expande-se desde o surgimento dos átomos até a hora da morte de Brahma e controla todas as atividades. Ele sempre está girando e sobrevivendo às entidades vivas, desde o Senhor Brahma, indo até a mais insignificante folha de grama. Assim, a pessoa muda da infância para a meninice, para a juventude e maturidade. E desse modo, impossibilitada de parar esta roda do tempo, aproxima-se do ocaso da vida. Esta roda é muito precisa, porque é a arma pessoal da personalidade de Deus. Às vezes, a alma condicionada, temendo a morte que se lhe aproxima, quer adorar alguém que possa salvá-la do perigo iminente. Entretanto, ela não se importa com a personalidade de Deus, cuja arma é o infatigável fator tempo. A alma condicionada, ao invés disto, refugia-se em um Deus inventado pelo homem, mencionado em escrituras desautorizadas. Semelhantes deuses são como falcões, abutres, garças e corvos. As escrituras védicas não aludem a eles. A morte iminente é como o ataque de um leão, e nenhum abutre, falcão, corvo ou garça pode salvar alguém dessa investida. Aquele que se refugia em deuses desautorizados, criados pelo homem, não pode salvar-se das garras da morte. Os pseudo-swamis, falsos swamis, os yogis farsantes e as encarnações falsas, que não acreditam na personalidade de Deus, são conhecidos como Pachandes. Eles próprios são caídos e deixam-se enganar, pois não conhecem o verdadeiro caminho do avanço espiritual. E, por sua vez, todo aquele que dirige-se a eles, com certeza é enganado. Quando alguém é assim enganado, às vezes
refugia-se nos verdadeiros seguidores dos princípios védicos, os brahmanas ou aqueles que estão em consciência de Krishna, que, tomando como base os rituais védicos, ensinam a todos como adorar a Suprema Personalidade de Deus. Contudo, sendo incapazes de se aterem a estes princípios, semelhantes patifes voltam a cair e refugiam-se nos Shudras, que são muito hábeis em fazer arranjos para a prática sexual. O sexo é muito proeminente entre os animais, tais como os macacos, e semelhantes pessoas que se sentem revigoradas com o sexo podem ser chamadas de descendentes de macacos. Dessa maneira, os descendentes de macacos misturam-se entre si e, em geral, são conhecidos como Shudras. Desconhecendo a meta da vida, não hesitam em viver e mover-se livremente. Basta olharem-se mutuamente nos rostos, o que lhes traz à lembrança o gozo dos sentidos, para que então sintam-se cativos. Sempre ocupados em atividades materiais, conhecidas como Gramya Karma, trabalham arduamente para obter benefícios materiais. Assim, esquecem-se por completo de que um dia suas curtas vidas terminarão e eles degradar-se-ão no ciclo evolutivo. Assim como um macaco pula de uma árvore para outra, a alma condicionada pula de um corpo para outro. Assim como o macaco é enfim capturado pelo caçador e é incapaz de escapar do cativeiro, a alma condicionada, cativa do prazer sexual fugaz, apega-se a diferentes classes de corpos e fica engaiolada na vida familiar. A vida familiar concede à alma condicionada um festival de prazer sexual momentâneo, e assim ela é inteiramente incapaz de sair das garras materiais. Neste mundo material, ao esquecer-se de sua relação com a personalidade de Deus e não se importar com a consciência de Krishna, a alma condicionada simplesmente ocupa-se em diferentes classes de atividades malévolas e pecaminosas. Então, ela fica sujeita às 3 espécies de misérias e, temendo o elefante da morte, cai na escuridão encontrada nas cavernas das montanhas. A alma condicionada sofre muitas condições corpóreas miseráveis, tais como as investidas do frio rigoroso e de ventos fortes. Ela também sofre devido às atividades de outros seres vivos e devido às perturbações naturais. Quando é incapaz de neutralizá-las e tem de permanecer numa condição miserável, ela naturalmente fica muito melancólica, pois o seu desejo é desfrutar de facilidades materiais. Às vezes, as almas condicionadas fazem intercâmbio monetário, mas, no decorrer do tempo, surge inimizade devido à trapaça. Embora possa haver lucro insignificante, as almas condicionadas
de amigas tornam-se inimigas. Às vezes, não tendo dinheiro, a alma condicionada não consegue acomodações condignas. Outras vezes, nem sequer tem um lugar para sentar-se. Tampouco consegue satisfazer as outras necessidades. Em outras palavras, cai na indigência a ponto de ser incapaz de satisfazer por meios honestos suas necessidades vitais. Decide então apoderar-se desonestamente da propriedade alheia. Quando não pode obter as coisas que deseja, simplesmente é desprezada pelos outros e assim torna-se muito melancólica. Mesmo que sejam inimigas, as pessoas eventualmente casam-se só para satisfazer os seus desejos repetidas vezes. Infelizmente, esses casamentos não duram muito e referidas pessoas voltam a separar-se através do divórcio ou de outra maneira. O caminho deste mundo material está cheio de misérias materiais e vários problemas incomodam as almas condicionadas. Às vezes ela perde e outras vezes ganha. Porém, em todo o caso, o caminho está permeado de perigos. Às vezes a alma condicionada vê que a morte ou outras circunstâncias forçam-na a separar-se de seu pai. Deixando de lado, aos poucos, ela apega-se a outros, tais como seus filhos. Dessa maneira, a alma condicionada às vezes fica iludida e temerosa. Há ocasiões em que grita de pavor. Às vezes sente-se feliz ao manter sua família e às vezes fica muito alegre e canta melodiosamente. Dessa maneira, enreda-se e esquece de que, desde tempos imemoriais, afastou-se da personalidade de Deus. Desse modo, ela percorre o perigoso caminho da existência material e, nesse caminho, ela definitivamente não é feliz. Para escapar dessa perigosa existência material, as pessoas autorrealizadas simplesmente refugiam-se na personalidade de Deus. Quem não aceita o caminho devocional não consegue escapar das garras da existência material. A conclusão é que ninguém pode ser feliz na vida material. Todos devem adotar a consciência de Krishna. As pessoas santas, que são amigas de todas as entidades vivas, têm uma consciência pacífica. Elas mantêm sob controle seus sentidos e suas mentes, e, sem quaisquer dificuldades, alcançam o caminho da liberação, o caminho que leva de volta ao Supremo. Sendo desafortunado e estando apegado às condições materiais miseráveis, o materialista não consegue associar-se com elas. Houve muitos grandes reis santos que eram muito hábeis em executar rituais sacrificatórios e muito competentes em conquistar outros reinos. Entretanto, apesar de seu poder, não conseguiram alcançar o serviço amoroso à personalidade de Deus. Explica-se isto
através do fato de que aqueles grandes reis não podiam sequer dominar a falsa consciência de eu sou este corpo e essa propriedade é minha. Assim, eles simplesmente criaram inimizades com reis rivais, lutaram com eles e morreram sem cumprir a verdadeira missão da vida. Ao refugiar-se na trepadeira de atividades fruitivas, a alma condicionada pode alcançar, mediante suas atividades piedosas, os sistemas planetários superiores, e assim libertar-se das condições infernais. Mas, infelizmente, essa situação não será permanente. Após esgotarem-se os resultados de suas atividades piedosas, ela terá de retornar aos sistemas planetários inferiores. Dessa maneira, ela perpetuamente eleva-se e desce. Tendo resumido os ensinamentos de Jadabharata, Shukadeva Goswami disse: meu querido rei Parikshit, o caminho indicado por Jadabharata é como o caminho seguido por Garuda, o carregador do Senhor, e os reis comuns são exatamente como moscas. As moscas não podem seguir o caminho de Garuda, e até agora nenhum dos grandes reis e líderes vitoriosos pôde sequer mentalmente seguir esse caminho de serviço devocional. Enquanto, no vigor da vida, o grande Maharaja Bharata abandonou tudo porque estava com desejo intenso de servir a personalidade de Deus, o Tamas Loka, ele abandonou sua bela esposa, lindos filhos, grandes amigos e um enorme império. Embora seja muito difícil abandonar essas coisas, Maharaja Bharata era tão elevado que as relegou assim como a pessoa livra-se do excremento após defecar. Essa era a grandeza de sua majestade. Shukadeva Goswami continuou: meu querido rei, as atividades de Bharata Maharaja são maravilhosas. Ele abandonou tudo aquilo que aos outros é dificílimo abandonar. Ele renunciou ao seu reino, esposa e família. Sua opulência era tanta que até os semideuses invejavam-na. Todavia ele abandonou-a. Cai muito bem o fato de que uma grande personalidade como ele seja um grande devoto. Ele pôde renunciar a tudo, pois sentia-se muito atraído à beleza, opulência, reputação, conhecimento, força e renúncia de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Krishna é tão atrativo que, em troca dele, alguém pode abandonar todas as coisas cobiçáveis. Na verdade, mesmo a liberação é considerada insignificante por aqueles cujas mentes sentem-se atraídas pelo serviço amoroso ao Senhor. Mesmo quando estava num corpo de veado, Maharaja Bharata não se esqueceu da personalidade de Deus. Portanto, quando estava abandonando o corpo de veado, ele proferiu alto a seguinte oração: a suprema personalidade de Deus é o sacrifício personificado.
Ele dá os resultados das atividades ritualísticas. Ele é o protetor dos sistemas religiosos, a personalização da yoga mística, a fonte de todo o conhecimento, o controlador de toda a criação e a superalma de toda entidade viva. Ele é belo e atrativo. Estou deixando este corpo enquanto lhe ofereço reverências, na esperança de que possa perpetuamente ocupar-me em seu transcendental serviço amoroso. Tendo pronunciado isto, Maharaja Bharata deixou o seu corpo. Os devotos interessados em ouvir e cantar Shravana Kirtana comentam regularmente as características puras de Bharata Maharaja e louvam-lhes as atividades. Se alguém ouve e canta com submissão às qualidades do auspiciosíssimo Maharaja Bharata, sua duração de vida e opulência materiais de certo aumentam. Ele pode tornar-se muito famoso e obter facilmente a promoção aos planetas celestiais ou atingir a liberação fundindo-se na existência do Senhor. Tudo o que se deseja pode ser alcançado simplesmente por ouvir, cantar e glorificar as atividades de Maharaja Bharata. Dessa maneira, alguém pode satisfazer todos os seus desejos materiais e espirituais. Não é preciso pedir essas coisas a ninguém mais, pois basta estudar a vida de Maharaja Bharata para que se consigam todas as coisas desejáveis. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 14º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Mundo Material como a Grande Floresta do Desfrute.